Muito bom dia, seguidores do canal Livros e Ideias. Eu sou Dmitry Cosma e eu criei esse novo canal para estimular as pessoas ao hábito de leitura. Já estamos avançando, já estamos progredindo e vamos ver. Para me ajudar, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho de notificações e de distribuir bastante esse vídeo para suas redes sociais. Então, esse canal tem o objetivo de publicar um vídeo por semana. Então vocês vão postar um vídeo por semana. Então vocês vão, toda sexta-feira, vocês vão encontrar um vídeo novo, fazendo uma nova resenha, para ver se a gente consegue convencer você, vender o livro e estimular o hábito de leitura. Hoje nós vamos fazer a resenha de um livro que, na verdade, eu li quando era adolescente, tinha lá meus 14 anos, 15 anos, e fiz agora uma releitura para apresentar para vocês. É impressionante como muda a forma de a gente enxergar uma obra escrita depois desses anos todos que passaram, né? Nós vamos conversar sobre a obra Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus. Essa obra foi publicada em 1960 e trata-se de uma autobiografia da Carolina. O que ela fazia? Nesses anos todos que a história se passou, a Carolina vivia numa favela em São Paulo e anotava num diário todos os acontecimentos marcantes da vida dela, dos filhos e do pessoal da comunidade. Então Carolina fez um sucesso enorme nessa época, 1960, e ela foi descoberta, entre aspas, por um jornalista chamado Audálio Dantas, que era um jornalista muito influente na época, um jornalista investigativo e que procurava novas facetas sociais já naquela época. Vocês sobre essa obra. Essa obra se passa em São Paulo, numa favela no Canindé, nem sei se existe mais, e que ela compreende o período de 1950 e 1960. Isso você vai poder ver no diário. Esse diário, obviamente, como é um diário, ele é datado, e lá você vai poder apreciar as anotações e o escrito da Carolina. Então obviamente, ela relata as experiências que a Carolina viveu na favela, com seus 3 filhos, e ela dá muita ênfase na participação da comunidade na história dela. O que era? A Carolina era uma catadora de lixo e era desse expediente que ela conseguia o alimento dos seus filhos. Muitas coisas aconteceram, o livro é extremamente dinâmico, extremamente atual. Isso é que é coisa muito importante. Carolina eternizou aquela situação, desgraçadamente, né? Ela eternizou aquela situação de falta de recurso, falta de saneamento básico, educação, moradia deficiente, tudo que gira em torno dessa história tem um componente muito pesado, muito até culposo para a gente, pessoal. Então é nessa atmosfera que se passa essa obra. Como toda pessoa, Carolina tinha sonhos simples, expectativas muito baixas para ela e para sua família.
Queria morar bem, num lugar melhor, com menos fofocas e intrigas, com menos violência, e levava essa vida, como nós dissemos, vendendo almoço para comprar janta. Vida muito difícil. E esse livro se tornou um marco da literatura brasileira ao dar voz, né, a fazer com que esse pessoal marginalizado tivesse um palanque onde gritar, onde marcar a sua pobreza, o seu sofrimento, e vivendo em situações bastante desconcertantes, bastante ruins. Então, nesses 10 anos onde ocorre a história, né, por onde passa a história, o período de duração da história, vários personagens participam. A gente não vai especificar os personagens todos da favela. São muitas histórias, praticamente uma história por dia. Então é muita coisa, a gente só quer dar uma ideia desse livro, né? Então a Carolina é uma mulher negra, já falamos, e pobre, que viveu numa favela de São Paulo, na favela do Canindé. Ela tem 3 filhos, ela é mãe solteira e tem 3 filhos. 2 meninos, José Carlos e João José, e a menina chamada Vera Eunice. E eu já falei que ela sustentava a família através de trabalhos esporádicos, mas também de doações de pessoas na comunidade. É impressionante como um ajuda o outro quando a miséria afeta os dois, tá? Então, essa é a coisa muito notável no livro. A ideia de solidariedade, as atividades desenvolvidas para ajudar o seu próximo, apesar da violência e da falta praticamente de tudo. Os personagens da favela, como eu já falei, têm um destaque muito grande nesta obra e que fazem o pano de fundo, eles fazem o diálogo com a Carolina, né? Então é bem marcante a participação desses moradores da favela. Vocês vão ter que ler a obra para poder conhecê-los com mais detalhes. É notável o traço da escritora Carolina Maria de Jesus quanto à sua autenticidade, simplicidade e franqueza. Ela teve pouquíssimos anos escolares, provavelmente aprendeu a ler como uma autodidata, mas a sua narrativa é sempre direta e não tem rocamboles e adornos literários. Isso confere à obra uma sensação de muita intimidade, de muita originalidade. A escrita é bem descomplicada, usa uma linguagem muito coloquial e informal e retrata claramente a forma das pessoas falarem naquela situação, naquela comunidade e na época do Brasil de 1960. Eu já falei que a obra é todinha apresentada como diário e isso permite uma sequência das histórias. A história é sempre a mesma, é a vida da Carolina, dos seus 3 filhos e da comunidade. Mas a forma de diário foi um achado para essa obra, porque permite dar continuidade aos pensamentos e às histórias que a Carolina desenvolve, aos fatos que ela conta no desenrolar da obra. O ritmo da obra é bem dinâmico, ao contrário de muita literatura que a gente já falou aqui no canal. É um ritmo muito dinâmico, não cansa e é uma profusão de ideias, de sensações e de sentimentos.
O ritmo é muito forte, muito dinâmico mesmo. Apesar disso, a Carolina tem vários momentos de introspecção, onde ela pensa, onde ela reflete na vida, nas suas aspirações e vai tocando a vidinha dela, conseguindo uma coisinha que fosse, já seria uma grande conquista. Quando ela conseguiu um radinho de pilha, pessoal, que naquela época estava sendo lançado, em 1950, entre 50 e 60, então para ela aquilo lá era tudo, foi uma conquista grandiosa, foi uma coisa que ela prezou muito, né? Então esse ritmo é uma das melhores coisas dessa obra, O Quarto de Despejo. Essa obra serve de denúncia para as desigualdades sociais e as dificuldades em educação, resistência, mas também apresenta muitos atos de solidariedade entre os marginalizados da comunidade. Então, o Quarto de Despejo destaca, eu diria, as vozes esquecidas da sociedade, sempre destacando, sempre valorizando as lutas e a dignidade das pessoas nas condições mais precárias que vocês podem imaginar. Algumas obras similares que tratam do mesmo tema, de uma forma um pouco diferente, obviamente, em função do estilo do autor, da época, mas eu vou citar As Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski, que é um grande escritor russo, que foi lançado em 1864, quase coincidência, 100 anos antes do Quarto de Despejo. Então, uma leitura seguida dessas duas obras pode ser interessante. Nesse romance de Dostoiévski, o protagonista vive isolado, fazendo uma reflexão constante sobre a condição humana e sobre a sociedade. Outra obra similar de destaque que nós destacamos é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Essa obra conta a história de uma nordestina que vai ao Rio de Janeiro tentar a sorte. Muito parecido em vários aspectos, guardadas as devidas proporções de sofrência, vamos dizer assim, as obras têm algum viés de similaridade. Já falei que essa obra teve um sucesso enorme, teve um impacto enorme na sociedade. Foi uma das primeiras... Carolina foi uma das primeiras vozes ouvidas sobre a situação real das pessoas que viviam em desigualdade social brutal, e na época a gente não se preocupava muito com isso, a gente olhava muito para o seu umbigo. Lembra-se que também estava na ditadura militar, tá? Então tem pequenas alusões a essa ditadura, a alguns fatos ligados à ditadura. Então os leitores gostam dessa obra pela autenticidade e a honestidade crua com que Carolina descreve a história da sua vida e a vida dos moradores da comunidade. Uma denúncia social, talvez seja o maior mérito dessa obra da Carolina. Ela foi um dos primeiros que denunciou e gritou sobre essa situação. E, logicamente, dando acesso às vozes marginalizadas pela sociedade. Alguns pontos desafiadores da obra que podem levar os leitores a gostar um pouco menos do Quarto de Despejo. O estilo da escrita da Carolina é bem direto e informal, então nós que estamos acostumados a ler clássicos, a uma literatura bem rebuscada, bem sofisticada, podemos estranhar um pouco essa linguagem direta do dia a dia, né? Não tem uma estrutura, a obra da Carolina não tem uma estrutura formal, então o leitor vai ter que se ajustar um pouquinho
para ler essa obra e curtir essa obra como ela merece. Foco na realidade é o ponto que algumas pessoas não gostam de olhar o vizinho, não gostam de saber o que está se passando com os seus vizinhos, com os seus... com a sua comunidade, com a sua sociedade. Às vezes é preferível a gente enfiar a sujeira por baixo do tapete e fingir que somos felizes, que não somos afetados. Conosco não vai acontecer isso. Paciência. Esse livro é muito recomendado para os leitores estudantes de literatura e ciências sociais. Ele é um prato cheio, é quase que uma bíblia para esse tipo de estudante. Outro segmento que pode gostar muito são os ativistas sociais, os defensores dos direitos humanos, o pessoal que combate, todo mundo devia, mas o pessoal que combate fortemente o racismo. Então esse livro eu indico esse livro muito fortemente para esse pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a escritora, né, para vocês conhecerem um pouco mais a sua realidade. É legal que a história vai se fundir à realidade. Então não é ficção, é história. Então a Carolina nasceu em 1914 em Sacramento, Minas Gerais, e morreu em 1977 em São Paulo. Esse livro, O Quarto de Despejo, é a obra mais conhecida da Carolina, e ela teve 3 filhos e trabalhava, estou repetindo, como catadora de papel nas ruas de São Paulo, e ela vivia na favela do Canindé. Na verdade, nem sei se existe ainda essa favela. Tá? Além do Quarto de Despejo, a Carolina escreveu outras obras importantes. A Casa de Alvenaria, eu não li ainda. Logo depois, 1961, provavelmente ela mudou para uma casa de alvenaria com condições um pouquinho melhores, atendendo aos objetivos de vida, ao sentido da vida da Carolina. Outra obra que ela publicou são Pedaços da Fome, de 63. É um livro de poesias que aborda as dificuldades e o anseio da vida marginalizada. E o Diário de Bitita, esse já é mais novo, foi publicado póstumamente em 1982. Aí sim é uma literatura ficcional baseada nas experiências da Carolina na infância e na juventude. Depois de tudo isso, fácil entender que Carolina deixou um legado muito, muito importante para a literatura brasileira. Aquele famoso grito: eu estou aqui, eu existo, por favor, olhem por nós. Nós sofremos, mas nós também fazemos parte de uma sociedade. Acho que esse legado é muito emocionante, pessoal. Fico até emocionado em falar isso. Para que vocês tenham uma ideia da escrita e da forma da literatura da Carolina, eu vou ler algumas citações textuais que aparecem na obra. Tá? Mas sou rica, meu Deus, como sou rica. Nesse momento possuo um rádio, custou 150 cruzeiros. É a beleza da minha vida, é ouvir música. A música faz com que eu possua um rádio. Não vou falar nada. Não tenho raiva dos ricos, mas tenho pena deles. Imagine um homem não poder pegar uma enxada e ir fazer uma horta. Não pode pegar um machado e fazer uma casa. Não poderia fazer uma limpeza. Os ricos têm muitas máquinas, mas não têm o prazer de fazer as coisas com as suas próprias mãos. Veja, nada, estou emocionado. O homem não gosta de trabalhar, gosta de ser servido. O vagabundo dá valor ao dinheiro porque custa
a ser conquistado. Ele se torna escravo do dinheiro. Então, acho que essas citações explicam por si só a nossa abertura, a nossa introdução à obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu não vou recomendar de novo essa obra, mas acho que todos nós deveríamos ler para sentir um pouco o drama e a marginalização que sofre uma boa parte da nossa sociedade, uma grande parte da nossa sociedade. Eu me emocionei bastante com essa leitura, interessante. Eu já havia me emocionado quando eu era adolescente, quando eu fiz a primeira leitura da obra. Na segunda leitura, então, a emoção talvez voltou muito mais forte. Acho que o amadurecimento me trouxe me fez aflorar essa emoção. Realmente fiquei muito envolvido e emocionado com essa obra. Recomendo, portanto, uma leitura. Acho que vocês vão gostar bastante. Como sempre, no canal Livros e Ideias, eu faço uma pesquisa se existe essa obra traduzida em outras mídias. Então, eu achei um documentário chamado Quarto de Despejo, de 1973, que leva o mesmo nome da obra, né? O filme faz várias entrevistas com a autora e as cenas da vida na favela, oferecendo um olhar mais profundo sobre sua vida e sua obra. O Quarto de Despejo foi adaptado como peça teatral, várias peças. Ufa! Depois da emoção toda que eu vivi, peço para vocês um likezinho, um sininho famoso, a inscrição nesse novo canal e a distribuição para todas a rede social de leitores e de vocês. Então, se vocês gostaram da obra, me sigam, o próximo vídeo vem aí, cada vez mais entusiasmado com a ideia de estimular os leitores para o hábito da leitura. Grande abraço, tchau, tchau.